Glória a Deus, aleluia, paz do Senhor Jesus, irmãos. Começando mais um programa Palavra Viva com a apresentação do evangelista Milvio, amém? Estamos aí cumprindo o ID do Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho, amém? E é o que nós estamos fazendo agora. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, a leitura de hoje está em Gálatas, capítulo 6, versículo 1, amém? Se puder, pega a sua Bíblia e acompanhe essa leitura, se puder, tá bom? Irmãos, presta atenção, o Senhor Jesus está voltando, as profecias estão se cumprindo, a velocidade das coisas aumentou demais, tudo está muito rápido hoje, e o Senhor Jesus, está escrito na Bíblia, né, que Deus, o Pai do Senhor Jesus, disse que se Ele não abreviasse os dias, ninguém seria salvo. Então os dias hoje passam mais rápidos do que antigamente, foram abreviados para a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Senhor Deus, eis aqui a tua palavra, que será lida agora. Fala conosco, em nome de Jesus. Diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, pecado, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Então, se alguém foi surpreendido no pecado, um irmão em Cristo, não resistiu às obras da carne, os desejos da carne, caiu em algum pecado, caiu numa armadilha do diabo, que veio para matar, roubar e destruir. Então, se essa pessoa caiu, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura, com mansidão, com calma, com amor. E guarda-te para que não sejas também tentado. O que a gente via muito, irmãos, eu não sei se ainda tem, algumas igrejas, na hora de disciplinar o irmão, que esse poder não existe na igreja, mas eles inventaram que tem, né? De querer proibir o irmão de participar da ceia, de querer proibir o irmão de congregar, né, de ter comunhão com o corpo de Jesus, sendo que o Senhor Jesus disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba-se desse cálice, e beba deste cálice. Então, quem examina se pode ou não participar da ceia é o próprio homem, não é o obreiro, não é os membros ali daquela igreja, não, daquele templo, né, porque ele está congregando naquele templo, então os membros daquele templo ali. Quem decide se participa ou não é a própria pessoa. Então, quando você souber que alguém pecou, que alguém foi surpreendido naquela falta, o que você faz? Corrige com brandura, com espírito de amor, para que aquela pessoa permaneça no Senhor Jesus. Não, eu conheço um caso aqui de São João, evangelista, em Minas Gerais, de um irmão da Congregação Cristã do Brasil, que ele caiu no pecado de adultério, né, na prostituição com uma mulher que não era a esposa dele. A congregação cristã excluiu ele do rol de membros, já passa mais de 15, 20 anos, e não deixa ele ser membro de novo. Sendo que o Senhor Jesus, quando pegou uma mulher, foi nem um homem, pegou uma mulher em flagrante adultério, e ele escrevia no chão ali, a mulher ficou, os acusadores foram saindo de um por um. Jesus falou: mulher, cadê os teus acusadores? E ela disse: Senhor, saíram um por um, começando os mais velhos. Jesus disse: se eles não te condenaram, nem eu te condeno. Ó, o Senhor Jesus perdoou a mulher, pega em flagrante adultério, naquela hora. Aí a Congregação Cristã do Brasil vai lá e pune um homem, mais de 15 anos, sem deixar ele ter comunhão com o corpo do Senhor Jesus ou com a igreja. Olha que falta de amor, olha que atitude demoníaca de Satanás. Se a pessoa se converteu, meu querido, quem é você para você impedir ele de ter comunhão com o Senhor Jesus? E está lá, eles fizeram isso com ele, entendeu? Até a última notícia que eu tive coitado desse homem, né? Que ele continuava indo, por causa do temor dele com Deus, ele continuava indo, sentava lá no banco, mas ninguém saudava ele, ninguém dava os beijos no rosto lá, que eles gostam de beijar homem e homem, ninguém dava atenção para ele, ele ia, sentava isolado, ficava desde a hora que chegava até a hora que ia embora, por mais de 15 anos, 20 anos,
Olha só, meu irmão, que maldade. Cadê a brandura? Cadê o amor? E se a pessoa se arrependeu, quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Cadê a misericórdia? Cadê o perdão do Senhor Jesus? Cadê o sangue do Senhor Jesus que limpa todo pecado? Ah, o desse aqui nós não queremos que limpa não, porque nós vamos condenar ele. É assim, congregação cristã do Brasil, que vocês tratam. E não vou falar só de vocês não, a Assembleia de Deus já fez isso. As igrejas pentecostais, aí um monte já fez isso, de achar que podia proibir alguém de participar de ceia. Você não tem poder para entrar entre o Senhor Jesus e a pessoa não. Você está doido? Está ouvindo, pastor? Está ouvindo, presbítero, dirigente de igreja? Você não tem poder para entrar entre a pessoa e o Senhor Jesus. Não entra aí, não te cabe. Agora, se a pessoa pecou e ele dirige culto, prega, ele tem cargo na igreja, ele é evangelista, ele é pastor, presbítero, é diácono, é professor da escola dominical, é louvorista, dirigente de grupo, se esse aí pecou, tira ele da frente do que ele faz. Ó, certinho. Mas da comunhão dele com Jesus, você não tem poder de tirar. Quem é você? Para falar assim, o sangue de Jesus sozinho não purifica o pecado desse aqui. Nós vamos acrescentar 6 meses aqui de disciplina, ele não pode participar da ceia. Ah, tá. O sangue de Jesus não purifica o pecado dele se ele arrepender, não. Ele precisa de castigo para ser purificado. É isso que você está dizendo. O seu castigo que você vai dar para ele é superior ao sangue de Jesus. Cuidado, meu irmão, com a tradição. Eu não falo isso bravo com você que está fazendo isso porque aprendeu e acha que é certo, não. Agora que você ouviu essa palavra e sabe que você não tem o poder de entrar aí, cuidado, porque se você continuar, Deus vai te moer. Porque ninguém pode tirar a ovelha do Senhor Jesus. E Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes e enfermos. Eu vim para resgatar aquilo que se havia perdido. Essa é a parábola da ovelha perdida, que ele foi lá e buscou. É o pecador que pecou e saiu, enfraqueceu. Ele foi lá e buscou e pôs de novo. Aí ele vai lá e busca e põe de novo e você impede ele de ter comunhão com Deus. Você é doido? Cuidado, cuidado. Você que se acha um santarrão, você não é. Você sabe o que tem dentro de você, o pecado que habita em você, os seus pensamentos, os seus desejos, a malícia, a maldade. Quanto mais o homem é sepulcro caiado, quanto mais podre por dentro e bonito por fora e ostenta santidade, mais ira, mais raiva, mais ódio ele tem contra aquele que peca, porque aquele que pecou foi lá e fez o que ele tem desejo de fazer e não fez, porque quem tem o amor de Deus no coração, quem é convertido ao Senhor Jesus, quem tem o Espírito Santo, quem tem os frutos do Espírito Santo, ele corrige com espírito de brandura, mansidão, calma, tranquilidade, com amor, tá bom? E guarda-te para que não sejas também tentado. Cuidado, você que é radical demais, cuidado para não ser também tentado. Levar as cargas uns dos outros. Como é que você vai levar a carga um dos outros se você não ajuda o irmãozinho que pecou, meu irmão? O que é levar a carga um dos outros? O que é? Fala para mim, se você não é ajudar o que está fraco na fé. Levar a carga uns dos outros. E assim cumprireis a lei de Cristo, está aí em Gálatas 6, capítulo 2. Como é que você vai cumprir a lei do Senhor Jesus? O Senhor Jesus levou a carga daqueles discípulos dele, e quando ele foi orar e eles voltou, Jesus falou, até quando vos sofrerei? Vocês não podem vigiar comigo um pouquinho? Quando for expulsar o demônio e não puder, Jesus falou, Senhor, geração incrédula, até quando vos sofrerei? Se a casta não sai senão com jejum e oração, vocês não têm a fé para expulsar esse demônio? Está ouvindo? Então levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, se você se julga ser alguma coisa, eu sou o pastor, eu sou o apóstolo, eu sou o bispo, mais do que pastor. Se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, porque você não é nada, a si mesmo se engana. Sabe quem é alguma coisa? O Senhor Jesus em nós, Ele é tudo para nós. Ele é tudo para nós. E nós pregamos a palavra, nós curamos enfermos, nós expulsamos demônios, nós fazemos a obra, porque Ele está em nós. Nada de nós podemos fazer. Nada. Nem respirar, Nem respirar podemos sem o Senhor Jesus. Amém? Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Eu me glorio em mim, que o Senhor Jesus me salvou e me libertou do poder das trevas, do poder da carne sobre o meu espírito, sobre a minha alma, e hoje eu sou livre do pecado.
Então eu me glorio em mim pela salvação do Senhor Jesus que está em mim e não de mim mesmo. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instruiu. Aquele que o instrui. Então, aquele que está sendo instruído pela palavra, está conhecendo a palavra de Deus, que seja participante das coisas boas, aquele que o instrui. Então, que também possa, aquele que está te ensinando, que está pregando a palavra para você, que está orando por você, que está pagando o preço, jejuando, ele também tem o direito de participar das coisas boas. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Não vos enganeis, Deus te conhece. Pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Cuidado com a forma que você julga o irmãozinho, cuidado com a forma que você afasta o irmãozinho da ceia, cuidado com a forma que você trata ele, proíbe ele, desfaz dele porque ele teve algum pecado. Não existe pecadinho e pecadão. Cuidado, pecado é pecado. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então nós devemos semear no Espírito Santo de Deus, na palavra, dentro do que a palavra diz, e não na carne, e não na xologia que a gente tem. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então, quando a gente faz o bem, nós estamos plantando o bem, vamos ceifar, vamos colher o bem a seu tempo, se não desfalecermos, né? Porque os dias são maus e o diabo veio para matar, roubar e destruir. Tá certo? Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, que a gente possa sempre fazer o bem para todo mundo. O que é fazer o bem? Levar a palavra de Deus, orar por eles, expulsar demônio deles, curar enfermo, ganhar essas pessoas para o Senhor Jesus. Mas principalmente nós devemos fazer o bem aos da família da fé. Amém? Glória a Deus, aleluia, amém. Que palavra maravilhosa do nosso Deus. A Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração para todos sempre. Amém? Põe essa palavra no seu coração, meu irmão. Põe essa palavra. E cuidado com aqueles que são sepulcro caiado. Se você vê alguém que tem ira, quando vai tratar do pecado de algum irmão, fica nervoso, fica bravão, que se sente acima dos outros, afasta dessa pessoa. A maldade habita nele. Porque o homem de Deus, nenhum é superior ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, quando pegou aquela mulher em flagrante adultério, ele não se irou com ela. Pelo contrário, ele olhou para ela e falou: mulher, cadê os teus acusadores? E ele disse ainda: se eles não te acusaram, nem eu te condeno. Perdoa na hora. Vai, não peques mais. Entenderam isso, irmão? Aprende com o Senhor Jesus. Essa é a palavra. E você, meu querido, eu vou te ensinar agora a sair da condenação eterna para a vida eterna na presença do nosso Deus. Você precisa entregar a sua vida a Ele. Não tem outra coisa que você pode fazer. Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E esta é a forma, eu vou te ensinar agora a forma. Para o que você estiver fazendo, olha para a tela, vem aqui, olha para cá e repete comigo. Você vai sair da condenação eterna para a vida eterna, é o primeiro passo. Em nome de Jesus, faça o que eu vou falar agora. Repete comigo aí. Senhor Jesus, Filho de Deus, Criador dos céus e da terra, eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador. Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados e entra no meu coração e faz morada em mim. Senhor, que o Teu Espírito Santo habite em mim e guarde em mim a Tua palavra, a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, para que eu não peque contra Ti. Senhor, que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida e que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal. E Deus, o Senhor, Criador dos céus e da terra, me recebe como servo, como filho, porque eu confessei o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Amém. A paz do Senhor foi a melhor coisa do mundo que você fez hoje. Seja um seguidor do Senhor Jesus comigo aí. Entra em Rádio Palavra Viva, /Milvio. Seja um seguidor aí, tem diversas e várias pregações da Palavra de Deus. Entra aí, escute essas pregações e bora ganhar a alma do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe muito. Que Deus abençoe a cada um de nós.
paz do Senhor Jesus a todos, o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, desde agora e para todos sempre. Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém.